Meus caros, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que ele é bastante controverso e polêmico, não pra gente, tá? A gente já tá acostumado com esse tipo de coisa, mas pra sociedade comum, isso aí é um assunto bastante controverso e bastante chato de se abordar, porque as pessoas não gostam de fazer autocrítica e lidar com as próprias hipocrisias, tá? Muitos de vocês conhecem o cantor Arlindo Cruz, sambista, compositor, produtor, um cara, mano, fantástico dentro do seu meio, tá? 5 anos atrás, mais ou menos, o Arlindo Cruz teve um AVC, uma rasteira assim, mano, absurda na vida do cara. O sujeito foi parar em cima de uma cama, precisa da ajuda das pessoas pra tudo, tá? Ele é hoje em dia uma pessoa dependente, cara. Enfim, né, cara? É uma infelicidade absurda acontecer isso na vida de um homem, tá? E o que acontece? Ele voltou a ser notícia esses dias pra cá porque a esposa dele, não ex-esposa, não namorada, não ficante, a esposa casada com ele, assumiu publicamente um relacionamento com um cara que ela conheceu nas eleições do ano passado, né, cara? E, obviamente, cara, que isso aqui abre muitas e muitas brechas pra gente trocar uma ideia sobre isso aí. Peço até vocês deixarem aquele like, porque esse tipo de vídeo é um vídeo que causa bastante dor de cabeça aí, às vezes, com as pessoas, então esse like vai ser muito, muito bem-vindo, rapaziada. Então, basicamente, a situação é o seguinte. A gente percebe que a sociedade, tá? Ela é muito, muito ambígua, tá? Ela é muito hipócrita em certos aspectos. Por exemplo, a sociedade, ela adora preservar tradições em termos de festas, tá? A sociedade adora festejar. As pessoas adoram gastar rios de dinheiro fazendo um casamento. As pessoas gostam de celebrar e beber e comemorar. E tudo é motivo para festa, tá? Mas quando se trata da ideia de preservar os valores de um casamento nos quesitos mais básicos, como, por exemplo, na saúde, na doença, até que a morte separe, aí isso aí acontece. Muitas pessoas fazem aquela minha culpa, né? Ah, vamos, sabe? Isso aqui a gente pode tempos modernos, né? Por que a gente vai levar isso aqui a sério? Nossa, no passado, no tempo dos meus bisavós, as pessoas faziam isso. Hoje em dia, não, né? Complicado, rapaziada, complicado. Quando eu soube dessa notícia que ela assumiu um relacionamento estando ainda casada com o Arlindo, foi inevitável que eu não pensasse naquela velha perspectiva, né? Tipo, cara, enquanto o sujeito tá saudável, bom, tá ativo, sabe, fazendo suas coisas, viajando, fazendo show, né, agenda lotada, o sujeito ele é um parceiro apto a ter o seu respeito ali preservado, tá? A partir do momento em que a vida dá uma rasteira desse tamanho no sujeito, ele cai em cima de uma cama e não tem mais o que fazer, a não ser esperar, né, os seus últimos dias de vida, eu fico pensando assim, cara, é nessa hora que a gente vê quem é quem. É nessas horas que a gente vê de fato se a instituição casamento ainda é respeitada pelas pessoas. Porque, camaradas, todo mundo aqui ou que já foi casado, ou que casa, ou que quer casar, tem que saber que é o seguinte, cara, casamento é uma coisa muito séria, tá ligado? Você não pode simplesmente ignorar certos preceitos se você quiser de fato ter um casamento saudável, velho. Se você é uma pessoa honrada e você de fato quer preservar um casamento, você vai ter que abrir mão, por exemplo, de comportamentos de gente solteira. Você vai ter que evitar ambientes de pessoas solteiras. Você não vai ficar flertando com outras mulheres. Você não vai ter amizades muito próximas com outras mulheres. Você vai ser um cara um pouco mais comedido socialmente para preservar não só o respeito, mas a saúde do seu relacionamento. Na minha perspectiva, isso é inegociável. Se você quer manter a saúde do relacionamento, se você honra de fato o teu casamento, você não vai ficar nesse self-service social. Por exemplo, eu quero ter o nome da pessoa, sabe? No caso, da perspectiva de uma mulher, né? Eu quero ter o nome da pessoa e os direitos, mas as obrigações morais desse relacionamento, eu posso simplesmente escolher, sabe, ali dar um bypass, simplesmente falar assim, vou encostar aqui de canto, tá ligado? Por exemplo, não, no papel eu sou esposa, eu quero ter direito, sabe, de participação nos bens, mas de repente eu não vou sacrificar a minha felicidade, sabe? Porque não tem mais o que ser feito. Cara, eu fico pensando assim, o sujeito não tinha escolha. Não foi uma coisa que aconteceu, não foi um término, não foi, por exemplo, o falecimento do sujeito. A vida deu uma rasteira nele e ele simplesmente foi parar em cima de uma cama. Imagina você prover, cara, se você é uma pessoa ativa, provém, é bom enquanto provém, quando você cai em cima de uma cama, você simplesmente vira alvo de uma discussão do eu deveria sacrificar a minha felicidade sim ou não, né? Afinal de contas, pô, não tem mais jeito. Inclusive ela fala numa entrevista que ela deu pro UOL que é duro ter que assumir, mas ela já se convenceu de que não tem mais reversão o caso do Arlindo Cruz, né? E tem até uma headline dessa matéria dela com essa questão do novo relacionamento, né? Tipo, acho que chegou na hora de pensar mais em mim. E eu fico pensando, cara, mas casamento é sacrifício, irmão, tá? Enquanto o sujeito está em vida,
deveria ser extremamente imoral uma pessoa ter um relacionamento, porque não tem um divórcio, não tem um término, não tem um falecimento, sabe? A gente está dizendo de gente que ainda está casada e uma pessoa, o outro lado, está simplesmente em estado vegetativo numa cama. Isso é extremamente imoral. Aqui eu já faço uma meia-culpa, tá? Porque, novamente, o Arlindo, ele não é, eu acho que ele não é cristão, tá? Assim, ele é, enfim, fiel de alguma religião de matriz africana. Não sei se candomblé, umbanda, enfim, tá? Então eu não sei como é que ele lida com esses aspectos morais, por exemplo, da Bíblia e tudo mais. Eu também não sou um estudioso, tá? Eu andei conversando com o Billy Bruto, que vocês conhecem, sabe que ele é um cara muito cristão, estuda a Bíblia, um tio meu também que estuda a Bíblia. Que piada virou a instituição casamento, né, rapaziada? Tá. O que eu quero, no final das contas, dizer pra gente encerrar é o seguinte, rapaziada. Eu acho que, mais do que nunca, a gente deveria lembrar aquela frase, né, que o Chris Rock diz, né, que crianças, cães e mulheres são amadas incondicionalmente, né? Já o cara, o coitado, né, enquanto ele provém, ele é amado. A partir do momento em que ele ou não provém ou não é mais capaz de, sabe, de fornecer atividade física, né, afinal de contas ele está inerte na cama, que ele não pode mais oferecer aquilo, aí, né, não serve mais, né, rapaziada? Eu sei que isso para muitos é julgamento moral e tudo mais. Só que, novamente, rapaziada, as pessoas adultas, elas têm que assumir responsabilidade. Se você assume a responsabilidade diante de uma autoridade religiosa ou diante da lei de que você vai ser fiel àquela pessoa na saúde ou na doença que a morte separe, cara, estado vegetativo não é morte, tá? A pessoa não morreu, então você não é até que a morte separe se o cara estiver em cima da cama. Não separou. Em termos morais, a pessoa deveria se manter fiel, sim, àquela pessoa, até, mesmo que quanto à sua vontade, mano. Você fala assim, caraca, não tem mais o que ser feito, cara. Sim, mas ninguém falou que isso ia ser fácil. Ninguém diz que relacionamento é fácil, tá? O problema é que as pessoas adultas querem se comportar como crianças, escolhendo só aquilo que interessa e descartando aquilo que é inconveniente, tá? Só que, novamente, rapaziada, se fosse ao contrário, também seria extremamente errado da parte dele, sim, tá? É aquela coisa, irmão, ou você divorcia, tá? Normal, cenários modernos, divórcio é a coisa mais comum, não tem problema. Ou você divorcia, mano, ou então se a pessoa falecer uma coisa, mas, cara, enquanto casada, queria ouvir a opinião de vocês, rapaziada, tá? Isso aqui é bastante difícil de, sabe, de engolir, rapaziada. Tá, mas enfim, tá, por hoje é só, fiquem todos no mais perfeito ordem, tudo numa santa paz. Já dizendo um pouquinho, e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.